Muito difícil comentar qualquer coisa sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque para nós está sendo, enfim, né, complicado de processar o choque que significou a devastação do estado que está em pleno curso na região metropolitana e deve seguir muito forte na próxima semana na região sul do estado, onde deve ser provavelmente a última fase desse dilúvio que destruiu basicamente, né, sei lá, 50% do estado. Então, eu já tive várias vezes para gravar algum vídeo, mas é difícil de elaborar alguma coisa que vale a pena falar. E às vezes a gente fica assim afogado nas notícias e acaba esquecendo de falar com pessoas que às vezes valeria mais a pena perguntar como é que elas estão do que nos focar nas questões mais amplas. Mas eu queria aproveitar esse vídeo para discutir uma coisa que eu, enfim, né, venho estudando há algum tempo, que é a forma de comunicação da extrema-direita, né? E a gente tem visto que nesse turbilhão de acontecimentos, os influencers da extrema-direita, por incrível que pareça, mas não tão incrível assim, têm reproduzido o padrão, na verdade, de trabalhar para eles mesmos ou reproduzirem fake news. A gente sabe que a principal pauta da extrema-direita é o antipetismo, né, que de fato alarga a base política deles, inclusive para pessoas que não são exatamente extrema-direita, mas que odeiam tão profundamente o PT, que isso leva elas a aceitar um nome absurdo como o Bolsonaro, por exemplo. E também, uma segunda prateleira, a gente poderia falar da questão do chamado, né, anarcocapitalismo, que é basicamente essa leitura extremada da ideia de mão invisível do mercado, para defender, contrariamente ao liberalismo clássico, né, que ainda era um liberalismo que pressupunha o Estado e um certo aparato jurídico-político, né, que vinculava a ideia de liberdade do mercado à ideia de liberdade política e de igualdade jurídica. Nesse novo liberalismo, né, que é o anarcocapitalismo, basicamente só existe a lei da propriedade privada e da liberdade econômica, né? Então, tudo aquilo que foi conquistado no bojo das lutas sociais por garantias de regulações de mercado em relação a atividades predatórias que eram levadas a cabo, por exemplo, né, colocar crianças para trabalhar em minas de carvão, porque só as crianças conseguiam entrar em pequenos espaços, né, ou mulheres grávidas para colocar em lugares insalubres, né, que depois dessa, digamos assim, exploração mais explícita foram gerando então a conquista de direitos por parte dos trabalhadores, né, que se transformaram nos direitos sociais e depois nas políticas públicas, né, que são fundadas então nos serviços públicos, por exemplo, serviço público de saúde, serviço público de educação, mediante escolas, né, serviço de iluminação pública, entre outros. Então existe por esse liberalismo, né, existe um forte ataque a tudo isso, com a ideia de destruir esse aparato para que só a iniciativa privada possa levar a cabo isso, né? Então que o Estado tendencialmente vá desaparecer. Embora, né, e aqui é a crítica de um anarquista ao anarcocapitalismo, né, nunca jamais seja imaginável um anarcocapitalismo sem a polícia para garantir o direito de propriedade nos termos que está colocado agora, né, que são que é de uma distribuição extremamente injusta, ou algo pior ainda do que a polícia, né, que seria basicamente um modelo brasileiro, né, baseado em milícias privadas, né, tanto essas milícias urbanas quanto as milícias rurais, né, que são até mais antigas do que as urbanas, para garantir uma certa ordem no campo, né, baseado então não só na manutenção da propriedade, né, com o seu tamanho colocado, como também muitas vezes, né, mediante a expansão, né, de um determinado aparato mediante violência, né? Por exemplo, sobre povos indígenas, quilombolas, né? Pequenos camponeses, que acabam muitas vezes perdendo o seu espaço local em função de algum tipo de grilagem, exploração, né? De territórios ambientalmente protegidos, por exemplo, né? Florestas, costas de morro e outros lugares para fins de mineração, pecuária, plantação de soja, né? E assim por diante. Então, vocês vejam que embora o anarcocapitalismo tenha esse perfil um pouco, digamos assim, digital, né, assim, seja um fenômeno que começa na internet, na verdade ele encaixa muito bem, né, com as estruturas de poder político e econômico brasileiras, que funcionam muito bem na informalidade, né, não precisam do Estado exatamente para se impor, né, na verdade, embora a gente tenha tido as ditaduras, né, do Getúlio, do Estado Novo e depois ditadura militar, de 64, esse aparato ele funciona em paralelo
ao aparato estatal, né? E ele consegue, inclusive, continuar rodando em períodos democráticos, né? E, bom, as forças da extrema-direita brasileira, além de estar sustentando essa ideologia do anarcocapitalismo, que é uma ideologia internacional, que vai ter entre seus representantes o Elon Musk, né, recentemente aí objeto de uma polêmica aqui no Brasil, só para dar uma imagem, também vão estar a serviço, então, dos donos do poder no Brasil, e, portanto, com muito prestígio, inclusive com muita passada de pano da mídia mainstream, que supostamente seria liberal no modelo 1, né, do liberalismo, aquele modelo que envolve também garantias jurídicas, né, direitos políticos e assim por diante. E como que a intervenção da extrema-direita está acontecendo agora, né? Está acontecendo, primeiro, mediante a ideia de que existe uma vontade da sociedade civil, né, principalmente dos empresários, de contribuírem para, enfim, salvar a vida das pessoas que estão aí em risco, mas que a burocracia do Estado estaria impedindo, então, essas pessoas de chegar. E isso tem uma afirmação de superfície e uma afirmação de fundo, né? Uma afirmação de superfície é de que pode haver o interesse do governo Lula em impedir que as pessoas cheguem lá, né? Por exemplo, aquela reportagem da Folha de São Paulo, vergonhosa, né? Que o governo, né, teria negado ajuda do Uruguai. Na verdade, o governo não negou a ajuda do Uruguai. Na verdade, certos equipamentos que o Uruguai ofereceu foram considerados inadequados para o tipo de necessidade que o Brasil tem, mas o auxílio foi aceito. Né? Não houve assim, não, nós não queremos o auxílio de vocês. O que houve foi, não, olha, isso que vocês nos ofereceram a gente não precisa, mas o helicóptero a gente precisa. Então, a gente vê aí, né, um certo reforço de um discurso, né, de incompetência, ou pior, né, de indiferença do governo à crise, mas também numa camada mais profunda, a gente vê aí o discurso de que o Estado é desnecessário, né? De que o Estado estaria, de alguma maneira, impossibilitando a sociedade civil de efetuar o salvamento dessas pessoas. E isso é muito central para a extrema-direita, porque o Estado ainda representa um foco regulatório que eles querem eliminar, né? Eles querem simplesmente que a força do capital e da violência se imponha em relação a tudo, né? Então, assim, que governe o dinheiro. Essa é a pauta da extrema-direita. Então a gente precisa estar bem atento em relação às fake news que circulam, porque elas não são simplesmente fake news aleatórias. Elas têm um objetivo e uma pauta no momento, né? E para terminar, a gente poderia pensar, ainda nessa reportagem da Folha de São Paulo, que existe ainda dentro da mídia paulista, né, que a gente sabe que tem uma preferência muito forte pela centro-direita tucana, que nem existe mais, né, que eles estão tentando de alguma maneira reabilitar, começando pela imprensa, para daí talvez conseguir algum tipo de força social. Com essa tese, né, de que são dois polos, uma polarização, né, que precisaríamos então de uma terceira via de centro. É exatamente por isso que a Folha, por exemplo, ou o Globo, né, estão engajados em não, digamos assim, enfrentar diretamente essa tese bolsonarista da burocracia do Estado como impeditivo para se chegar ao objetivo, né, de ajudar as vítimas, né? Porque, de alguma maneira, eles estão sugerindo que existe algum tipo de paralelismo possível entre a gestão, ou a antigestão, né, que o Bolsonaro fez durante a pandemia e a gestão que o Lula está fazendo durante essa crise. É óbvio, é um óbvio ululante de que existe uma diferença fundamental. Primeiro, que o Bolsonaro não havia problema na pandemia, né? A pandemia deveria ser algo que deveria ser simplesmente enfrentado com a exposição das pessoas ao vírus, e quem sobrevivesse deveria enfim, continuar vivendo, tocando seus negócios. Quem morresse era um infortúnio enfim, né, que todo mundo deveria suportar. Então, o Bolsonaro era um misto de negacionista com um genocida, né? E eu acho, assim como sustentou, né, com argumentos jurídicos, a professora Deise Ventura, que o Bolsonaro deveria responder em Haia pelo crime de genocídio. Aliás, gostaria que de todos os crimes que ele praticou, e foram muitos, esse fosse aquele que levasse ele para a prisão em primeiro lugar. De um lado, né? E do outro lado, uma gestão do Lula que pode não ser perfeita, mas pelo menos é uma gestão, né? Tá acontecendo. Quer dizer, existe realmente um esforço grande para que chegue nas pessoas o reflexo, né, de certas decisões políticas de salvar as vidas. Podem tecnicamente estar errados aqui ou acolá, né? Mas existe deliberadamente esse esforço, né? Enquanto que o que a gente viu no governo passado foi um esforço de bloquear qualquer tipo de política que visava a prevenção, né, do alastramento do coronavírus sobre as pessoas, né? Então existe aí uma diferença, né, central. A gente pode discutir a coisa em nível técnico de competência, mas não tem comparação com o governo anterior, em que a questão não era de competência, era uma questão de deliberadamente negar que existisse qualquer política para proteção das pessoas. Então, por incrível que pareça, eu vou ter que começar fazendo um vídeo falando sobre isso mais uma vez.